Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio de Amplitude. Eu sou João Oliveira e, como tenho dito aqui, esse é um programa que busca falar sobre o empreendedorismo em comunicação na internet e a amplidão de possibilidades que existe dentro desse tema. E para falar sobre isso com vocês hoje, eu trouxe uma pessoa que é formada em publicidade e propaganda e que no momento está gerente de marketing, Carol Hoff. Se apresente, por favor. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vim aqui falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Espero que eu consiga contribuir para esse programa e que a gente consiga tirar algumas dúvidas e dividir algumas histórias legais. Mas tenho certeza que vai ser muito agregador, como todos os episódios têm sido. Legal. Então tá, Carol, eu queria que tu falasse primeiramente sobre o que é que tu tem trabalhado atualmente, o que é que tu tem feito. Tá, hoje eu estou como gerente de marketing numa empresa de tecnologia e educação. O primeiro foco, a primeira vertente da empresa era a tecnologia e ela foi migrando para a educação. Nessa empresa, a gente tem um departamento de marketing com mais 3 pessoas além de mim e pessoas que ficam fora também. Então, a gente tem, como toda a estrutura de marketing, redator, designer. Aí temos pessoas que trabalham fora com tráfego pago, com assessoria de imprensa. E a gente trabalha o todo do marketing. A gente trabalha com redes sociais, a gente tenta gerar leads para converter, porque a empresa precisa de clientes e de vendas para se manter. E hoje um dos nossos principais focos é o endomarketing. Entendi. Tá, tu destacou bem, antes da gente começar a gravar, que tu está gerente. Então, como é que foi a tua carreira? Como é que tu chegou a esse ponto e tal? Como tu começou? Eu sou gaúcha, tô perdida em Manaus aí há uns 4 anos já. Certo. Trabalhei 13 anos com decoração e assessoria de eventos enquanto eu fazia faculdade. Quando eu me formei em publicidade e propaganda, eu resolvi que eu queria me aventurar em outros lugares, profissionalmente falando. Entendi. Então, eu trabalhei em multinacional, entrei como assistente de marketing. Naquela época, a gente não fazia redes sociais como a gente faz hoje. Então, uma pessoa de marketing e na web, eu trabalhava conferindo a notícia que ia para o blog. Entendo. Então, eu revisava aquele texto e subia no blog, mandava e-mail marketing. E esse era o máximo que o marketing digital fazia naquele momento. Depois disso eu vim para Manaus, me mudei para Manaus e comecei a trabalhar em agência, que na minha bolha universitária, era o sonho do universitário, era trabalhar em agência. Trabalhar numa agência. Mal sabia, gente, o que estava nos esperando. Uhum. E dentro da agência eu passei por algumas funções. Então, eu fui social media, de social media fui para tráfego pago, depois gestora de performance, atendimento, executivo de contas e gestão da agência como um todo. Digo que hoje eu estou gerente de marketing, porque amanhã eu não sei se eu vou estar como gerente de marketing, né? Ou eu sou publicitária, eu sou uma empreendedora, mas hoje eu estou como gerente de marketing. Entendi. Pode ser que amanhã eu esteja como diretora, como assistente, como analista. Então, Flutuando dentro do tema. exatamente, mas olha, quase 100% de certeza que dentro do marketing, daqui para frente. Tudo bem. Então, Carol, tu falou sobre a tua carreira e tu trabalha dentro de empresas, trazendo essa questão do marketing, né? E teu trabalho atual tem muito disso, né? De tu trazer, vamos dizer assim, inovação dentro de uma empresa. Isso está ligado àquela questão que a gente estava falando também antes de começar a gravar, que é o intraempreendedorismo. E esse conceito não é tão falado assim, por isso que foi interessante a gente trazer aqui pro programa. Então eu queria que tu falasse o que é intraempreendedorismo. Eu acredito que seja um empreender dentro de uma organização. Eu tenho a veia do empreendedorismo dentro de mim, a minha família é toda empreendedora, até foi um desafio para mim entrar no ambiente corporativo, porque eu entendia o trabalho, né, formal, o trabalho na fase adulta como empreender. Então, procurar alguma coisa para fazer, abrir um negócio e tocar o negócio. E aí, quando eu fui pro ambiente corporativo com uma rotina, trabalhando de tal horário a tal horário, eu fiquei assim, gente, é isso? Essa é a minha vida? Só que a vontade de empreender, ela é sempre muito latente dentro de mim. Então, eu precisei entender onde o empreendedorismo ia se encaixar dentro do ambiente corporativo, que é o que eu estou vivendo hoje. Entendo. Que pode mudar amanhã também.
Então, eu entendo que é esse empreender dentro do corporativo, que não é algo fácil, não é algo que a gente conversa tanto, mas que é super possível de acontecer. Entendi. Cara, muito massa essa questão do teu contexto de empreendedor, que vem de família. Então, dentro dessa questão, como é que é empreender dentro de uma organização, de uma empresa? Assim, na empresa que eu estou hoje, tá? É uma empresa que ela cresceu muito rápido em pouco tempo. Então, algumas coisas elas precisavam ser organizadas e lapidadas. O marketing dentro das empresas ela quase sempre visto como um setor que é uma torneira aberta de dinheiro. Ninguém quer investir, ninguém enxerga investimento de marketing como investimento e sim como gasto. E é sempre um setor que tu precisa correr muito mais para mostrar o resultado, porque as pessoas acham que marketing todo mundo sabe fazer. Marketing é só fazer posts e postar e tá tudo bem. Então, é uma batalha árdua, né? Desculpa, me perdi. Não lembro o que tu perguntou. Eu estava perguntando sobre como é empreender dentro de uma organização. Tá, beleza. Lembrei. Tá, vou seguir. Então, assim, empreender dentro dessa organização requer muita criatividade, muito pensar fora da caixa, como a gente fala muito na faculdade, né? Não fazer mais do mesmo, vamos pensar fora da caixa, vamos fazer coisa diferente. E eu acho que o primeiro passo para isso é pensar como se eu fosse um cliente do meu próprio setor. Então, entender. Hoje a gente está passando por essa fase de readequação, de movimentação dentro da empresa, e a gente está adequando algumas coisas. Por exemplo, o marketing criou um produto. O nosso produto é o Manual do Colaborador, com coisas simples que todo mundo deveria saber. Por exemplo, eu não preciso dizer que tu não pode trabalhar de chinelo havaianas, mas isso está no nosso Manual do Colaborador. Então, eu tive que enxergar esse produto, porque é um produto de endomarketing para a organização, como um cliente, como eu gostaria de ser comunicada. Entendo. E isso é pensar também fora da caixa, sabe? Como que eu vou falar com essas pessoas? Eu vou só fazer uma cartilha e vou entregar? Ou eu vou fazer um vídeo de apresentação com todos os gestores? Muito uma questão de prospecção, né? Exatamente. Fazer que o colaborador tenha o sentimento de pertença. Eu pertenço a essa organização. Eu vou fazer isso não só porque é uma regra da empresa. Eu vou fazer porque eu estou abraçando essa causa. E não precisa vir com aquela conversa de que nós somos uma família. Não, nós não somos uma família. Nós somos uma empresa. Uma organização que precisa de pessoas competentes e dedicadas para que isso dê certo. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa pensar, né? Nesse caso, a gente está sugerindo um produto, mas também no endomarketing a gente sugere eventos, por exemplo. Coisas que façam as pessoas se sentirem próximas da empresa. E coisas simples, porque é muito fácil entrar na internet e pesquisar ideias disruptivas de endomarketing, ideias criativas de campanhas. E vão aparecer campanhas da Coca-Cola, campanhas da Dove, campanhas gigantescas que eu preciso de muita grana para fazer. E eu faço aniversariantes do mês com R$500. Entendi. Que é uma verba extremamente baixa para uma empresa que fatura muito, e eu consigo ter o sentimento de pertença das pessoas daquela empresa. Então, empreender dentro de uma organização nem sempre é só criar um produto que vai ser comercializado, um produto que vai render mais receita para a empresa. Às vezes é uma coisa simples, como uma festa de aniversário para aniversariantes do mês no endomarketing. Massa, muito massa. E é fácil a gente olhar para esse tema e perceber que só pelo conceito a gente já vê que é um desafio enorme. E como é que é esse desafio de mudar a cultura de uma empresa? É uma questão que acontece de dentro para fora. E como é que é esse desafio? Desculpa. É literalmente um desafio. É como se a gente estivesse vivendo no limite. Sim. Porque o que acontece? Toda mudança vai trazer um desconforto. Seja para quem está propondo essa mudança, para as pessoas que já estavam na organização. Eu estou ali há 7 meses. Nossa. Pensa as pessoas que estão ali desde que abriu a empresa. É muito desconfortável vir uma pessoa e falar assim, beleza, isso vocês estavam fazendo? Agora a gente vai mudar. Entendo. Então, tu precisa também ter esse tato, né? Além de dizer o que na tua perspectiva não está correto ou deveria ser diferente, precisa trazer um plano para modificar.
Então, assim, eu acho, na minha perspectiva, este ponto aqui precisa ser mudado. E eu sugiro que a gente faça X, Y e Z para que dê certo. Porque vai causar desconforto de qualquer maneira, mas a gente precisa fazer a política da boa vizinhança para que todo mundo jogue no mesmo time e que a gente consiga segurar as mãos e faça essa mudança acontecer. Não é fácil. Pensa, tu me perguntou como que eu faço para mudar a cultura organizacional de uma empresa, de dentro para fora. Óbvio que a gente vai fazer essa mudança de dentro para fora, mas com quantas pessoas, com quantos ideais e com quantos sonhos a gente vai mexer? Entendo. Precisa ter muito cuidado, né, com o que a gente vai fazer, o que a gente vai sugerir e a maneira como a gente vai fazer isso. Por exemplo, ali na empresa, hoje a gente tem um projeto que é grande, que num primeiro momento as pessoas achavam que ia acontecer do dia para a noite, que é o GPTW, que é um selo que as empresas têm de boas empresas para se trabalhar, e a gente estima que vai levar 3 anos para conseguir. Porque justamente isso, a gente muda a cultura organizacional da instituição. Entendi. Tava falando que na tua empresa não tem assim essa questão de tu oferecer um produto. Vamos pensar em um produto. Mas um dos pontos interessantes assim do intraempreendedorismo é que ele literalmente abre um espaço para a inovação, né? Dá oportunidade para quem está trabalhando na sua empresa e, enfim, você abre esse leque de possibilidades, abrindo um espaço para a criatividade dos seus funcionários. E antes da gente falar sobre isso em específico, como é que a gente pode aplicar essa questão do intraempreendedorismo dentro de uma empresa? Eu queria que tu falasse agora para quem está assistindo, que tem o seu próprio negócio, ou que quer ter o seu próprio negócio, essa perspectiva e como que faz para aplicar isso dentro da empresa. Vamos fazer um corte aqui, tá? Tudo bem? Um corte dentro do negócio. Tu quer que eu fale para as pessoas que querem empreender, né? Se eu estou empreendendo, o que eu preciso fazer para continuar empreendendo para dar certo? Estou empreendendo, ou se uma pessoa que quer empreender e posso ter noção dessa perspectiva também, entendeu? Beleza. Eu acho o seguinte, primeiro ponto é não romantizar o empreendedorismo. Nem dentro ou fora de uma organização, nunca vai ser fácil. A gente vai movimentar pessoas, tu vai movimentar projetos, isso vai causar desconforto, não vai ser fácil. Empreender sozinho, com certeza, é uma trajetória solitária, ela tende a ser um pouco mais sofrida, até porque o início do empreendedorismo, ela geralmente vem com pouco dinheiro para investir, né? O que eu acho que é primordial, atualização. A gente tem muito acesso à informação, a gente tem muito acesso a cursos gratuitos, já que geralmente o empreendedor tem pouco dinheiro para investir, então é atualização. Eu sei que para empreender eu vou abrir uma loja virtual de bordados no bastidor feito à mão. O que eu preciso para isso? Eu vou fazer uma lista. Bom, eu preciso hoje, obviamente, marketing digital. Então eu vou ter um perfil no Instagram, eu vou ter um perfil no Facebook, eu preciso de um WhatsApp para fazer o atendimento, um WhatsApp comercial para fazer o atendimento. Eu vou fazer uma pesquisa de quais empresas vendem esse mesmo produto. Eu vou ver o que eles estão oferecendo, como que é o atendimento deles. E eu vou me colocar como cliente. O que o meu cliente, o que eu, se fosse cliente dessa empresa, gostaria de ver no perfil. Além disso, eu preciso entender alguma coisa de contabilidade. Eu preciso saber quanto eu vou tirar de Prolabore, quanto que eu vou reinvestir. A empresa precisa reinvestir, mesmo que seja uma empresa pequena. Ela precisa reinvestir. Então, se eu ganhar R$100, 25% eu vou... E é uma conta da minha cabeça. 25% eu vou reinvestir. Esses são os pontos mais importantes, eu acredito, para empreender. E entender que a não romantização, né? Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Mas vai dar certo. Se a gente persistir, vai dar certo. Nesses 13 anos que eu trabalhei com eventos, eu morava numa cidade de 7 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul.
É uma cidade que todo mundo se conhece, todo mundo fala da vida de todo mundo. É muito difícil empreender, porque o santo de casa não faz milagre, mas a gente não desistiu. E naquela época, eu não tinha como fazer marketing digital, eu não tinha como fazer tráfego pago. Eu fazia o meu melhor trabalho e o boca a boca. Entendo. Então, é falar bem do teu produto para as pessoas certas. É muito importante para as pessoas certas. E aí eu encaro como uma dica de ouro, assim, que eu falo para as pessoas que eu conheço, falo para as pessoas que trabalham comigo. Network. Toda e qualquer oportunidade que tu tiver de falar, oi, o meu nome é fulano, eu trabalho com isso, eu sou formado naquilo, a minha experiência é isso. Anota meu número. Vamos conversar qualquer hora dessa. Se tu precisar, lembra de mim. Eu tenho um projeto assim. Porque o network vai te abrir muitos caminhos. Muitos caminhos. Aí, eu vou cortar aqui um negócio. Eu tenho uma história muito legal de como eu conheci meu chefe hoje. Eu conheci ele no aeroporto. E é esse lance do network. Eu vi ele no aeroporto. Eu vi uma amiga minha no aeroporto. Ela tava com ele. E aí eu fui lá cumprimentar ela, né? E aí eu vi, pô, o cara de uma linha da Louis Vuitton, 2 iPhones. É o chefe, né? Me apresentei. Oi, meu nome é Carol, sou publicitária, trabalho com marketing online, offline, com mídia. Vou te deixar meu número. Um dia, se tu precisar, conta comigo, não sei o que. A gente conversou. Meses depois, eu fui desligada da empresa que eu tava e entrei em contato com ele e hoje eu tô ali. Tu fez o teu próprio marketing. Exatamente. Entendi. Tá, como eu tava falando, essa questão abre muito espaço para criatividade, para inovação dentro da empresa. Então, como é que uma empresa ela pode estimular a criatividade nos seus funcionários, enfim? Como é que ela pode abrir esse espaço para que haja essa inovação? Eu acho que tem alguns pontos a se considerar. A primeira delas é uma escuta ativa dentro da empresa. Os gestores eles precisam entender que toda ideia tem que ser bem-vinda, independente do tamanho da ideia. Então, assim, se um colega meu, um colaborador meu me dá uma ideia muito mirabolante, eu preciso aprender a extrair algo dali. Porque se a gente não tiver uma escuta ativa dentro da empresa, tu acaba bloqueando essa participação. Além disso, é super importante que as organizações tenham ambientes agradáveis de se trabalhar. Sabe, um ambiente legal para descanso. Entendo. Na hora do almoço. Que as pessoas não sejam obrigadas a ficar o tempo todo sentada na frente do computador, porque a gente sabe, eu sei, tu sabe, que a criatividade ela não vem desse jeito. Né? Eu vejo que muitas ideias que a gente tem, elas acontecem enquanto a gente está jogando Uno na hora do almoço. Tem muita questão de música que foi feita em lugares inesperados. Tipo, eu tava sentado na escada com raiva e saiu uma música que virou um hit. Sabe? Exatamente. Então, eu acho que as organizações elas precisam proporcionar essas coisas, um ambiente colaborativo legal, tranquilo. A gente sabe que é difícil, porque a pressão é muito grande, as demandas são gigantes, mas é possível. Um ambiente acolhedor, onde as dores sejam ouvidas. Interessante. A escutativa de não bloquear nenhuma ideia, não rir de nenhuma ideia, respeitar a ideia da pessoa. E se não for possível fazer aquilo, o que a gente pode tirar daquela ideia que pode ser executada? Entendi. É interessante esse estímulo também, não só a criatividade, mas a questão do ambiente. E não só também o ambiente, mas nas pessoas, né? E aí vai muito do propósito da empresa em si, de apresentar a empresa quando alguém entra lá. Exatamente. Posicionamento, né? Que fica dentro do que a gente estava falando, sobre a cultura organizacional. Se a empresa se posiciona de maneira super ríspida, super rígida, séria, conservadora, tu vai olhar para a empresa e tu vai ver que lá dentro, as pessoas que se encaixam naquela organização, elas são mais sérias, conservadoras, o ambiente tende a ser esse. Entendo. Muitas vezes pode até ser muito rígido e isso não estimular a criatividade, mas também às vezes pode ser muito solto. E também dificultar. Tipo aqueles exemplos de, vou tomar um café e fica meia hora tomando café. Vou no banheiro, fica meia hora no banheiro.
Que eu acho que assim, a produtividade, ela é muito... a métrica de produtividade, ela é muito relativa, né? Tem gente que não consegue criar, por exemplo, no home office, não consegue trabalhar porque tem a televisão, tem que fazer carinho no gato, tem que tomar, sabe? E tem outras pessoas que super conseguem. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender também a ter essa flexibilização, sabe? E entender que todos somos adultos. A gente sabe que não dá pra ficar 1 hora tomando café, mesmo que eu queira. Porque eu preciso cumprir as minhas demandas, sabe? Mas também é necessário eu aprender a parar no momento certo pra oxigenar minha cabeça. Porque chega uma hora, agora, no que a gente tá vivendo, chega uma hora que eu não consigo mais pensar. Não dá mais pra mim. Se eu tiver que escrever um e-mail, eu não consigo mais. Então, é necessário entender esses pontos, sabe? Onde a minha cabeça precisa ser oxigenada para que eu consiga, de verdade, raciocinar e criar alguma coisa. Entendi. É muito um lance de se conhecer, né? De saber onde é que você vai produzir melhor, onde é que você vai ter mais criatividade. Isso é muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre essa questão de flexibilidade, sobre a questão de criatividade, inovação, porque é muito uma coisa que move esse programa que a gente está fazendo aqui, sabe? De pegar algo que está fechado, alguma coisa, por exemplo, o curso de comunicação, de pegar tudo que a gente aprende aqui e poder aplicar no seu próprio negócio, ou então aplicar da forma que for, e com criatividade. E é muito sobre isso que a gente está falando aqui, é muito agregador. Se puder falar mais dessas perspectivas, assim, eu acho que vai ser muito bom para quem está assistindo, né? Então tá, continuando aqui a nossa conversa, como é que, o que é preciso para criar uma cultura de inovação, para desenvolver essa cultura de inovação? Eu acho que assim, precisa ter um plano. Né? Numa realidade perfeita, onde todo mundo concorda que a gente precisa mudar a organização, a comunicação organizacional, tu precisa ter um plano. Nesse plano, ele tem objetivos e metas. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo eu quero diminuir a evasão de colaboradores. Então, eu não quero ter uma alta rotatividade de colaboradores dentro da empresa num período X. Num período de 6 meses ou de 1 ano. O que eu vou fazer para fazer com que esse colaborador queira estar aqui? Porque hoje a remuneração não é o principal ponto. Ele tem o ambiente de trabalho, ele tem além da estrutura física, tem o clima organizacional dos colegas. E sobre trabalhar com... me perdi de novo. Tá falando sobre o que é preciso para desenvolver uma cultura de inovação. Tá. E aí, assim, para conseguir fazer tudo isso dentro desse plano, a gente precisa agregar algumas atividades que trazem o colaborador para dentro. Por exemplo, eu não posso falar de inovação e querer que um colaborador pense de maneira disruptiva e que traga inovação se eu nunca munir ele de informações. Porque, assim, a gente espera, sim, que uma pessoa tenha proatividade e que vá atrás. Mas e se essa pessoa nunca teve contato? Se ela não sabe o que de fato é inovação? Se ela não sabe o que a gente espera dele? Então, eu preciso levar para dentro da organização pessoas que falem sobre. E que falem bem sobre. E que entendam daquilo dali. Eu preciso promover que seja um evento, ou oficinas, ou dinâmicas. E não aquelas coisas cansativas de dinâmicas de grupo. Não, coisas legais. Que as pessoas saiam dali falando assim, pô, que massa isso aqui. Que legal que vocês fizeram. Isso foi uma baita sacada. Porque se a empresa se mostrar inovadora, se ela se mostrar atualizada e para frente, as pessoas que estão ali dentro, elas vão começar a ter esse mesmo comportamento. Eu sempre digo que o time é um reflexo da gestão. Então, se eu tiver um gestor que vai ficar fazendo piadinha, fofoquinha e que vai gritar com os outros, o time vai ser esse reflexo. Vai ser um time que não tem entrosamento, que vai brigar e tudo mais. Se for uma gestão mais leve, que traga coisas diferentes, que faça os colaboradores pertencerem àquele time de fato, faça eles participarem de projetos importantes e que tenha esse clima mais tranquilo,
o time vai se comportar dessa maneira. Então, se a empresa trouxer esse outro posicionamento de nós somos sim inovadores, por isso, por isso, por isso, a gente traz pessoas para falar sobre inovação, o time também vai começar a pensar de maneira inovadora. Entendi. Nisso eu vejo essa perspectiva que tu falou do planejamento, né? Que isso não necessariamente precisa ser uma coisa espontânea, mas que pode ser uma coisa planejada, criar esse clima, né? Porque senão fica muito com a percepção de é tudo urgente, sabe? Aí, se tu não planeja, acontece um problema organizacional, qualquer coisa dentro da empresa, e tu tem que sair correndo apagar aquele incêndio. Entendo. Então, se tu planeja, imaginando as mais possíveis questões dentro da empresa, fica muito mais fácil de depois, se acontecer alguma coisa, tu conseguir gerenciar aquela crise. Entendi. Tá, dentro desses temas que a gente está falando, eu queria que tu falasse um exemplo ou exemplos na tua carreira que tu estimulou essa inovação. Eu sei que tu, como a gente falou no começo, está como gerente de marketing, né? Que tem muito a ver com isso. Então, eu queria que tu falasse um exemplo desse intraempreendedorismo na tua carreira. Eu acho que o maior exemplo, ele está muito fresquinho, que é nessa empresa que eu estou hoje, que é a questão do endomarketing, que eu entrei na empresa e não tinha nada de endomarketing, nenhuma ação de endomarketing, e a gente foi conquistando os colaboradores ao pouco. Quando eu cheguei lá, não tinha um setor de marketing. Então, eu cheguei e já criou uma estranheza. E aí, o setor de marketing começou a mexer aqui, começa a mexer ali, já fica, ai meu Deus, tá... A sensação que algumas pessoas têm é que o marketing tá roubando o espaço do outro. E, na verdade, não. Tá galgando um espaço como qualquer outro setor. E a gente foi conquistando as pessoas com coisas que são pequenas e que são grandes aos nossos olhos, como, por exemplo, no banheiro feminino a gente colocou uma cestinha de absorventes. Isso não é obrigação da empresa, mas é um carinho. Entendo. A gente faz o aniversariante no mês, que reúne todo mundo para cantar parabéns, para falar, olha, fulano estão de aniversário nesse mês, vão cantar parabéns, a gente come bolo, a gente toma refri. E aí tu sai daquela obrigação de estar na frente do computador para partilhar com aquelas pessoas, que por mais que não sejamos família, a gente passa muito mais tempo com o pessoal do trabalho do que em casa. É verdade. Eu acho que para mim o mais gratificante hoje é quando as pessoas falam assim, nossa, o marketing é muito legal. O marketing daqui é muito bom. Não, a gente fez, por exemplo, no carnaval, nós fizemos um concurso de fantasias. Então, eu consegui uma verba que não foi alta, eu acho que eu consegui uns R$500. E aí a galera se fantasiou e a gente fez um desfile com votação. E aí o pessoal fala assim, cara, o marketing arrasa muito. E se a gente for parar para pensar como setor de marketing, é uma coisa tão simples, sabe? É tão simples organizar um concurso de fantasias dentro da empresa. É tão simples hoje eu decorar com bandeirinhas de São João. E hoje as pessoas já esperam que o marketing vá fazer alguma coisa. Entendi. Cara, muito massa esses exemplos assim, que tu deu da coisas simples, né? Exatamente. E assim, eu penso muito diferença. em como eu gostaria de me sentir dentro da empresa. Eu quero me sentir querida, eu quero me sentir parte dessa empresa. Porque senão fica muito... A empresa tá ganhando dinheiro nas minhas costas. Entendi. Sabe? Então, eu quero saber que a empresa se importa comigo. Sabe? E o marketing faz muito isso. Claro que tem outras instâncias, né, que vão valorizar isso também. Por exemplo, a remuneração, os benefícios. Mas o marketing consegue isso fazer mais no dia a dia, assim. As pessoas se sentirem queridas. Entendi. Queria que tu falasse agora sobre dificuldades que as pessoas podem encontrar dentro desse quesito, né? Como a gente está falando sobre empreendedorismo, as pessoas, nos outros episódios a gente já falou sobre como pode começar a empreender, enfim, como tocar o seu negócio. E agora a gente está falando dessa perspectiva do empreendedorismo dentro das empresas, né? Então eu queria que tu falasse sobre as dificuldades que há nessa modalidade. Eu acho que as organizações, algumas, né, elas tomam uma postura não tão humana. E essa é, para mim, a minha maior dificuldade. Uma dificuldade pessoal, inclusive, assim, de comunicação entre humanos mesmo, sabe? De o que a gente falou antes,
Tu vai dar uma ideia e a pessoa ri, ou não respeita, ou não escuta. Para mim, uma dessas maiores dificuldades. Uma outra dificuldade que a gente já falou antes é que o marketing, ele, dentro de algumas organizações, ele é visto como um setor que tira dinheiro. Então, são difíceis as organizações que investem em marketing, que acreditam no marketing. Então, a gente sempre tem que correr muito mais para mostrar serviço e dizer, olha, tá dando certo, o marketing tá dando certo. E também, falando de empreendedorismo dentro da organização, no endomarketing, por exemplo, tu conseguir verba. É a empresa acreditar que com aquele dinheiro que ele vai te dar, tu vai fazer algo acontecer e vai retribuir para a empresa. Porque assim, tu vai empreender, se tu vai vender um produto, tu precisa vender ele e ter dinheiro, né? Quando eu vendo o endomarketing dentro da empresa, eu também estou fazendo a empresa lucrar. Porque se eu consigo fazer o meu colaborador se sentir pertencente da empresa, daquele ambiente, quando ele receber uma proposta de emprego, ele vai repensar. De repente, ele não saia. E com isso, eu posso diminuir a evasão de colaboradores. Então, sim, eu estou fazendo a empresa lucrar com esse projeto. Entendi. Tá, muito massa, assim, tudo que tu tem falado. Obrigada. Nessas perspectivas. Tá indo num caminho completamente diferente, assim, do que a gente já estava fazendo nos outros episódios. Eu acho que é muito agregador mesmo. Então, eu queria que tu falasse agora dicas para, enfim, pessoas que já são empreendedoras, que já têm o seu próprio negócio, ou para quem quer começar a ter essa perspectiva, né? Como tu falou do endomarketing, enfim. Eu queria que tu falasse dicas para as pessoas de como elas podem trabalhar essa questão que envolve inovação, enfim, tudo isso que a gente tem. A primeira dica é não desistir, porque apesar de tudo, né, não tem como romantizar o endomarketing, o empreendedorismo, é não desistir. Criar uma rede de network, não tenha vergonha de dizer quem tu é, de onde tu veio, o que tu faz, qual produto tu vende, se tu vende um produto, uma experiência. Não tem medo de sonhar alto também, de almejar clientes grandes. Então, assim, um dia eu quero atender a bemol. Eu vendo hoje capinha de celular, mas eu quero atender bemol. Sabe? E traçar um plano para que isso aconteça. Eu acho que são essas as dicas de ouro, assim. Não desistir, não romantizar, traçar um plano e sonhar alto. Entendi. Planejar, se preparar, se qualificar. Encarar, né? E assim, se atualizar sempre, que é o que a gente já estava falando. Atualização sempre. A gente tem um mundo de possibilidades na nossa mão, literalmente. Então, tem muito curso de graça sobre marketing digital, sobre contabilidade. Tem muita ferramenta na palma da mão, literalmente, no celular que a gente pode usar. Então, não parar de se atualizar nunca. E sempre ter essa perspectiva de cliente, sabe? Entender, pensa eu como cliente, como que eu quero que essa empresa chegue até mim. Numa perspectiva, assim, de universidade, é muito importante que essas visões e esses conceitos sejam estimulados nos alunos, né? Pois é, o que tu tem a dizer sobre essa questão da universidade, principalmente como eu sou do curso de comunicação e eu trabalho sobre isso, focado nos cursos de comunicação, como é que tu enxerga essa questão de estimular o empreendedorismo nos cursos de comunicação e se isso é importante, se isso é necessário ou não? Com certeza, assim, eu venho de uma universidade, eu estudei numa universidade onde existia muito claro uma divisão ali, a gente estudava muito da teoria, mas vinha muita informação de mercado pra gente. E eu acho que é muito importante, muito, porque senão tu sai da universidade só sabendo a teoria. E aí, quando tu te depara com uma organização grande, onde não é fácil, ou numa agência de comunicação, onde a gente trabalha pra caramba, fica perdido. E aí, gera frustração. Não que a gente não precise lidar com a frustração, a gente tem que aprender a lidar. Mas se a gente puder evitar, né? Eu acho que é muito interessante, é muito legal a gente falar sobre empreendedorismo hoje dentro da universidade. O número de empreendedores no Brasil cresce a cada dia. E a gente sabe também o porquê disso. Porque o número de empregos com carteira assinada cada vez diminui mais. Então, as pessoas precisam se virar.
E muita gente está empreendendo. Claro que, às vezes, o empreendedorismo ele surge como uma possibilidade de colocar o nariz para fora d'água, né? E geralmente dá certo. Então é importante trazer isso para dentro da universidade, mostrar uma outra possibilidade. Eu, por exemplo, que já comentei lá no início, tenho sangue de empreendedor. Eu gosto, eu estou sempre pensando numa coisa para vender, numa coisa para inventar, num outro projeto. E para mim isso dá muito certo. Mas para outras pessoas que não têm na veia o empreendedorismo, também é importante eles entenderem que existe essa possibilidade e não ficarem reféns no mercado. Porque tu pode procurar emprego no distrito, nas agências e não conseguir. E aí? Como é que tu vai fazer? A gente não vive de ilusão, né? Não tem como viver fazendo fotossíntese. Então, é importante, é necessário. Eu acho que estava batendo na porta, assim, já da universidade, mostrar uma outra possibilidade para os estudantes. Entendi. Sabe assim, eu converso muito com os alunos, com os meus amigos da turma, e todos eles têm, quer dizer, a maioria deles tem essa perspectiva de que não quer seguir no curso. Eu sou de jornalismo, né? E muitos dizem assim, não quero ser jornalista. E aí, com esse trabalho eu quero trazer essa perspectiva de que com o que a gente recebe no curso, mesmo que a pessoa não seja apaixonada pelo curso, ela pode usufruir daquilo. Com certeza. Ela pode, enfim, alcançar o que ela deseja, né? Carol, obrigado. Tenho certeza que foi muito agregador para quem assistiu, muito agregador para o programa. E eu agradeço mais uma vez a tua presença, aceitar o convite assim em cima da hora, mas enfim, é isso. A gente se vê num próximo episódio, numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.